Olá, meu nome é Patrícia Almeida. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo enrolado castanho. Estou vestindo uma camiseta branca. Estou aqui no ambiente da minha casa e hoje eu vou conversar com vocês sobre o Eu Me Protejo, que é um projeto para educar as crianças para prevenir a violência. Então, espero que vocês gostem do nosso material e que espalhem tudo que vocês vão ver aqui, por aí, para a gente poder fortalecer as nossas crianças. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. A violência, ela se previne e, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não faz prevenção. A gente não toma vacina, a gente não se cuida, não faz exercício, né? E por que que a gente deve agir, especialmente quando a questão da violência entra em jogo? A gente tem dados sobre a violência contra crianças com e sem deficiência, especialmente crianças sem deficiência, porque os dados sobre deficiência ainda são escassos, como a gente vai ver. Eu estou mostrando números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que dizem que 75% de todos os estupros são estupros de vulneráveis. Aí você inclui todas as crianças, você inclui as pessoas com deficiência. 79,6% dos autores desses estupros e estupros de vulneráveis eram conhecidos da vítima. Eu estou mostrando agora um gráfico do Instituto Liberta, mostrando a faixa etária das vítimas de estupro e estupro de vulnerável em 2021. Esse gráfico ele é muito impactante, porque, na verdade, ele mostra que a grande maioria dos estupros acontece em crianças até 13 anos. Gente, 10,5% são crianças de 0 a 4 anos e 19% crianças de 5 a 9 anos, sendo que de 10 a 13, 31% dos casos. O que que a gente está fazendo sobre isso? Aí os dados, né, em número, 61,3% das vítimas de estupro têm até 13 anos, 82,5% desses autores são conhecidos da vítima. E quando a gente fala de crianças com deficiência, a gente tem muito pouco estudo, poucos dados, poucas estatísticas, mas a gente sabe que a violência ela é maior ainda. Por quê? Se a criança não fala, se a criança não enxerga, se ela não ouve, se ela depende de ajuda para ir ao banheiro, não consegue se defender, essas crianças elas são mais vulneráveis ainda, elas são as presas ideais para as pessoas que estão cometendo essas violências. Alguns dados internacionais: as crianças com deficiência são 4 vezes mais vítimas da violência do que crianças sem deficiência, sofrem 3 vezes mais violência sexual, sendo que as meninas têm maior risco. O Fórum Africano de Políticas para Crianças descobriu que quase todos os entrevistados sofreram abuso sexual pelo menos uma vez, né? As crianças surdas, cegas, autistas e com deficiências psicossociais ou intelectuais são as mais vulneráveis à violência, né? E elas têm 5 vezes mais chances de serem abusadas e também são mais vulneráveis ao bullying. E a revista Lancet, em 2022, lançou um grande estudo, né, que abarca dados pelo mundo inteiro, os poucos dados que a gente tem acesso, que mostra que 1 em cada 3 crianças com deficiência no mundo já sofreu violência. Existe um dado do Departamento de Justiça americano de 2018, levantado pelo jornalista e ativista Joseph Shapiro, numa série de reportagens que ele fez, chamada Abusados e Traídos, a epidemia de abuso sexual da qual ninguém fala, em que aponta que as pessoas com deficiência intelectual sofrem 7 vezes mais violência sexual do que pessoas sem deficiência. É um crime que muitas vezes não é denunciado e segue impune. Eu reuni alguns dados sobre estupro coletivo. Pois é, gente.
Crianças e adolescentes são as principais vítimas e mais de 10% dessas vítimas apresentam deficiências. Eu coloquei aqui algumas manchetes de jornais. Polícia prende 3 por estupro coletivo de criança com deficiência intelectual no Ceará, em 2022. Quarteto é preso no Piauí, acusado de estupro coletivo a menor deficiente, em 2013. Suspeitos de participarem de estupro coletivo contra jovem deficiente são detidos, Paraná, em 2019. Adolescente com deficiência é vítima de estupro coletivo em Ilhéus, na Bahia, em 2018. E por que será que isso acontece? As pessoas com deficiência, elas precisam confiar em outras pessoas e são ensinadas desde pequenas a serem boazinhas com os outros, né? A gente ensina os filhos a abraçarem, a serem tão legais, né? Tão amigáveis. Então, você abre as portas também para pessoas que são violentas, que se aproximam das pessoas porque elas são vulneráveis. As pessoas com deficiência, elas não são ensinadas a se defender contra a deficiência, contra a violência. E não há materiais, não há uma formação, né, nem para os profissionais e nem para as próprias pessoas com deficiência, né, desde da infância. E também não há discussão sobre esse assunto, quase não se fala sobre ele. Por que será que a gente não tem dados, né? O número um, falta de acessibilidade, né? A gente vai numa delegacia de polícia e, infelizmente, a pessoa com deficiência não tem como prestar depoimento porque não tem lá um intérprete de Libras, porque não tem audiodescritor, porque não tem uma linguagem simples, uma prancha de comunicação para quem não se comunica verbalmente, né? Além disso, existe o capacitismo de não se confiar, não se acreditar na palavra da pessoa com deficiência. Elas não são consideradas testemunhas confiáveis, elas são consideradas menos do que as pessoas sem deficiência. Muitas vezes os próprios cuidadores são agressores, então nunca isso vai ser denunciado, né? Só os casos mais graves que chegam no hospital. No hospital a, a notificação, né, sobre abuso sexual é compulsória, mas muitas vezes as pessoas não colocam e não existe espaço para incluir a deficiência nos boletins de ocorrência, embora desde 2019 tenha sido passada uma lei que inclui na Lei Maria da Penha o campo de deficiência, ainda não chegou aos boletins de ocorrência das delegacias. Parece que só 2 estados é que já incluíram. Essa é a minha filha, a Amanda, ela tem agora 18 anos. Quando eu comecei o projeto Eu Me Protejo, ela tinha 14, e a melhor coisa que a gente pode fazer é educar para prevenir. A Amanda ia para uma escola conviver com jovens da idade dela, e ela ainda não tinha muita noção, porque ela vinha de uma situação de homeschooling, né, de ensino domiciliar. Ela não participou, né, do crescimento, do desenvolvimento junto com outros jovens da idade dela, na pré-adolescência. Então, eu resolvi fazer um livrinho, né, em linguagem simples, bem fácil de entender, para ela saber quais eram as partes do corpo, quais eram os nomes das partes íntimas e que ninguém podia tocar nela, nas partes íntimas, e o que fazer caso isso acontecesse. Esse material se tornou o projeto Eu Me Protejo. Ao meu lado, estou mostrando uma imagem agora, eu ao lado da Neuza Maria, que é a coautora do Eu Me Protejo, e ao lado dela, uma professora vestida com a roupa da nossa mascote, né, do programa, do projeto, que é uma menina negra com vestido amarelo, uma cara enfesada e a mão espalmada à frente, em sinal de pare, e ao lado delas a coordenadora da escola e a diretora, que foi a primeira escola em Brasília que adotou o nosso projeto Eu Me Protejo. E agora eu apresento uma frase, que é uma frase da Neuza Maria, e é o nosso lema, né? Que a prevenção só é efetiva quando a violência não acontece. Então, o projeto Eu Me Protejo foi lançado em março de 2020. Ele foi a pesquisa aplicada de mestrado em estudos sobre deficiência na CUNY, City University of New York, que eu fiz.
Participaram 50 colaboradores para desenvolver esse material, e ele foi, está sendo e continua sendo e vai sempre ser validado e modificado e vai estar sempre evoluindo, né? Foi validado por famílias, educadores, crianças e pessoas com e sem deficiência. Ele tem a marca registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e também é um livro da editora Dialética, né, que pode ser adquirido. Tem um ISBN. Mas no site eumeprotejo.com o conteúdo é todo gratuito, pode ser usado, tem uma licença de Creative Commons, que pode usar desde que sempre citando a fonte, a autoria Neuza Maria e Patrícia Almeida e equipe do Eu Me Protejo, mas é proibida a alteração e a venda dos materiais. Ele também está ligado ao Instituto Meta Social, que é uma ONG de São Paulo, e qualquer parceria, né, solicitação, pode enviar por e-mail eumeprotejobrasil@gmail.com. Mas como é que a gente fala sobre esse assunto, né? Qual foi a chave? Como que a gente conseguiu tocar, né, nesse tema que é tão sensível, que é tão delicado, se nós próprios não conversamos sobre isso com as nossas famílias quando a gente era pequeno? Né? A gente não sabe nem como, nem por onde começar. Então, o Eu Me Protejo reuniu várias ferramentas para justamente as famílias, né, e os educadores conversarem com as crianças. A gente vê notícias como as que eu li, elas nos revoltam, né? A gente fica com medo, fica paralisado, né? Fica, meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, com a minha filha, o que que eu faço? E esse medo paralisa a gente, mas a gente tem essa vergonha, esse constrangimento de falar e vamos adiando a conversa, né? E a gente também não tem esses materiais. Aí as famílias se convencem, ah, não, não vai acontecer comigo, não. Isso daí acontece com o vizinho, acontece com criança que está sem a proteção da família, mas só que, sim, gente, fingir que a violência não existe e deixar de alertar os nossos filhos, os nossos alunos, as crianças com quem a gente se preocupa, para os perigos da vida, isso torna as crianças mais vulneráveis do que elas já são. Nós temos 33 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a educação para a prevenção contra a violência, que já estava lá no ECA, ela ainda não chegou às escolas, ela tem que estar em todos os lugares, ela tem que estar nas UPAs, ela tem que estar nos consultórios. A gente não ensina as crianças a escovarem os dentes, a atravessarem a rua, é a mesma coisa. Ensinar a proteção do próprio corpo, se proteger contra todos os tipos de violência. Então, essa informação que a gente traz na cartilha, né, nos materiais que eu vou mostrar agora, ela fortalece as crianças. Tem que estar em todos os lugares, inclusive igrejas, bibliotecas, né? A gente precisa ouvir, entender os pais, os professores, por que que eles não querem falar sobre isso e encontrar meios de falar sobre esse assunto sem ofender, sem constranger, porque é necessário. A gente tem que também entender e ouvir, né, esses familiares. Ensinar de um jeito que todas as crianças, com e sem deficiência, aprendam juntas, com a educação universal para o aprendizado. Então, a gente mudou essa narrativa de educação sexual para educação para prevenção contra a violência, porque a gente notou que a palavra sexual fechava muitas portas, e como a gente está falando de crianças muito pequenas, né, gente, 10% são crianças até 4 anos. Não é o caso de educação sexual, é realmente educação para proteção do corpo. O diferencial do nosso material é que ele está em linguagem simples, a informação é direta, né, sem metáforas, as ilustrações autoexplicativas, situações concretas. Os personagens estão vestidos, né, tem diversidade de corpos, as imagens não envergonham nem constrangem ninguém. E o foco é na proteção do corpo, né, como eu falei, além de ter tido a validação com o público. Então, rapidamente, coisas que todas as crianças com e sem deficiência têm que saber desde pequenas. Toda criança, desde pequena, tem que saber o nome de todas as partes íntimas, inclusive quando a gente vai
ensinar as partes do corpo para uma criança bem pequena, né? A gente não fala só de cabeça, ombro, joelho e pé. A gente fala de pênis, a gente fala de vagina, a gente fala de mama, de bumbum, que essas partes são só das crianças e que não pode deixar ninguém tocar. Tem que ensinar as crianças a gostarem e ter orgulho do próprio corpo. Isso vai deixar com que ela tenha maior autoestima, né? Saiba que as pessoas são diferentes, que ela pode ser diferente também. Saber que ela é dona do próprio corpo, né? Que ela tem que cuidar desse corpo, que ninguém tem o direito de tocar nela, sem que ela queira ou sem que seja para proteção dela. Saber que pessoas em quem ela confia pode ajudar para ir ao banheiro, tomar banho, mas são pessoas que só estão lá para proteger ela e não para tocar nelas nas partes íntimas. Saber que a médica ou o médico pode tocar nela quando ela está doente, né? Mas sempre com a presença de um outro adulto e pedindo permissão. Saber que é errado qualquer pessoa tocar nas partes íntimas dela, que isso não é carinho, embora os abusadores digam que é carinho, não é. Saber que é errado qualquer pessoa bater nela, ninguém pode agredir criança. Saber respeitar o corpo do outro, né? Tão importante quanto a proteção do corpo é o respeito ao corpo do outro, porque o futuro agressor está lá na pré-escola também, gente. A gente precisa dizer, olha, as pessoas são diferentes, não é porque uma pessoa é mais fraca do que você, que tem uma deficiência, porque é uma menina e você é um menino maior e mais forte, que você vai bater, que você vai ofender, né? Todo mundo tem que se respeitar. E se a criança aprende isso desde a pré-escola, olha quanta coisa a gente vai evitar no futuro. Saber reconhecer situações de perigo, né? Na cartilha tem várias situações em que podem acontecer, né, potencialmente violências e a gente lista elas na cartilha e o que fazer caso alguma coisa dessas aconteçam, né? Gritar, sair correndo, pedir socorro, sair de perto, fazer não com a cabeça, sinal de pare com a mão, como a nossa menininha e saber que ela deve contar o que aconteceu para uma pessoa de confiança, até encontrar proteção. Muitas vezes a criança conta para uma primeira pessoa que não acredita nela, porque normalmente os abusadores são pessoas super legais, acima de qualquer suspeita. Então ela precisa procurar até encontrar alguém que a proteja, que a afaste do agressor e saber que é errado contar, guardar segredo, né? Porque os agressores, eles falam, vamos, né, esse é o nosso segredo, não conta para ninguém, senão vai acontecer isso, aquilo. Saber que a culpa não é dela, né? Os agressores também costumam a falar, olha, isso é culpa sua, você que me provocou. A culpa nunca é da criança. Saber que ela deve ficar longe da pessoa que fez mal. Então, essa é uma maneira também de educar para a paz, para o autoconhecimento e o respeito às diferenças. Na nossa cartilha maior, né, que é para as escolas, também está lá no site gratuitamente, a eumeprotejo.com, ela ajuda os pais e educadores para falar não só de violência, mas uma educação anticapacitista, antirracista, antimachista, anti-bullying. Então, quando a gente vai ensinar, né, como eu falei antes, as partes do corpo, ao invés de falar que todos os corpos são iguais, a gente fala, ó, tem gente que tem um braço, tem gente que tem dois braços, tem gente que não tem braço. E pergunta para a criança quantos braços você tem. Porque aí ela vai saber que as pessoas são diferentes de uma forma natural, desde sempre. Né? E quando a gente está falando de partes do corpo, né, pernas e braços são partes do nosso corpo. Tem partes do nosso corpo que chamamos partes íntimas. E aí entra a questão de partes íntimas, e nós temos, como eu falei, ilustrações que são autoexplicativas. Então, aqui eu estou mostrando uma menina de biquíni, um menino de sunga, e tem um X vermelho na boca, nas mamas e nas partes íntimas deles, né? Então, se alguma pessoa quer tocar nas minhas partes íntimas, eu tenho muito cuidado. Outra imagem, um homem com uma criança com uma cara assustada sentada no colo dela. Se alguém faz carinho e toca nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo. Isso é carinho, dizendo de modo muito concreto, muito objetivo, direto para as crianças.
E como eu falei também, respeito ao corpo do outro, não tocam nas pessoas sem elas deixarem. E no final desse capítulo, né, que fala das partes do corpo, fala que os olhos das pessoas são diferentes, de cores diferentes, a cor da pele é diferente. E se não tem ali um matiz da pele para a criança fazer um círculo em volta, ela pode colorir da cor que é a pele dela, né, o jeito que é o cabelo, a cor do cabelo. Por quê, gente? Porque nós somos todos pessoas únicas, diferentes e especiais. Eu me protejo porque o meu corpo é só meu, desde pequenininho. E por isso que a gente quer que as escolas inclusivas tenham esse material, né? As escolas inclusivas que reúnem crianças de todos os jeitos, né? Crianças com e sem deficiência, elas são menos violentas. E o Eu Me Protejo, ele previne, identifica essas violências, tem um poder real que a gente já viu de salvar vidas, mas ele desperta uma série de questões que estão adormecidas na nossa sociedade. Por isso, é sempre necessário ter uma potente, forte, confiável rede de apoio. A gente precisa é, fazer pressão para construir essa rede, né? A gente precisa lutar para implementar uma lei que já existe, que exige a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. É a Lei Federal 13.935 de 2019, que determina que o poder público assegure atendimento psicológico e socioassistencial aos alunos da rede pública da educação básica. Então, eu queria dividir essas informações com vocês, convidar todo mundo para ir lá no site eumeprotejo.com e no Instagram Eu Me Protejo Brasil, ter acesso aos nossos materiais. A gente, além das cartilhas, a gente tem vídeos, tem jogos, tem teatro de fantoches, tem poema, vários materiais que você pode usar no dia a dia para conversar com as crianças, sejam seus filhos, seus sobrinhos, seus netos ou seus alunos na escola. Vamos proteger as crianças e vamos plantar sempre a não violência, né, a paz nas escolas. Obrigada, um abraço.